Bom, continuando essa segunda parte do vídeo, ainda da aula de ponto médio. Bom, ele fala o seguinte nesse exercício: uma das extremidades de um segmento é o ponto A e a outra é o ponto B. O ponto A é formado por 7 e 13 e a outra é o ponto B, que é formado por XY. Sendo M menos 3 e 24 o ponto médio, determine as coordenadas da extremidade B do segmento. Vamos tentar entender a situação. Eu tenho um segmento de reta, e esse segmento de reta é formado pelos pontos A e é formado pelo ponto B. O ponto A é o ponto 7 e 13, e o ponto B é o ponto XY. Ele não dá as coordenadas do ponto. Ele diz que nós temos um ponto M, que é o menos 3 e o 24. Determine as coordenadas da extremidade do segmento B. Ele quer as coordenadas, cara. Ele quer os valores de x e y. Vamos descobrir. Fazer por parte. Ora, eu não tenho o x médio. Eu não tenho, aqui é 24. Aqui eu não tenho y médio. É só jogar na relação deles. Quem é o x médio? Vamos lá. X médio é igual, eu tenho ponto A e ponto B extremidade, então vai ficar como? Vai ficar xa mais xb dividido por 2. Substituindo, eu tenho o x médio, tenho. O valor dele é menos 3, está escrito aqui. Vou substituí-lo, vai ficar quanto? Vai ficar menos 3 igual. Quanto que é o xa? O xa, esse cara bem aqui, deu quanto? 7. Mais o xb que vale, sabe Deus, dividido por 2. Aí o cálculo é bem simples, né? Meio pelos extremos, aqui embaixo tem 1. Vai ficar menos 6 igual a 7 mais xb. Xb vai ser igual a menos 6 com menos 7, que vai ser xb igual a menos 13. Ponto xb, pronto, xb eu já achei. O y médio vai ficar como? Y médio é igual a ya mais yb dividido por 2. Quem é o nosso y médio? Ele deu no problema? Deu. O nosso y médio, esse cara aqui, é o 24. Quanto que vai dar? Y médio vai dar 24 igual. Quanto que é o YA? Eu sei quanto que ele vale. Ele vale 13. Mais o YB, que eu não sei quanto que vale, dividido por 2. Isso que eu quero descobrir. Então, aqui embaixo é 1, meio pelos extremos. Esse 2 vem para cá multiplicando. Vai ficar 24 vezes 2, vai dar 48. Igual a 13 mais YB. Isolando o YB, eu tenho 48 menos 13, vai dar 35. YB é igual a 35. Portanto, o ponto B, quem é? É o ponto menos 13, é o ponto formado, perdão, por menos 13 e 35. Se preocupar, o que o problema pede? Desenhar a situação e aplicar de acordo com o que nós aprendemos, ok? Próximo exercício. Esse exercício aqui ele é bastante simples, mas o cálculo é bem extenso, então prestem atenção nos detalhes. Ele fala o seguinte aqui: calcule os comprimentos das medianas de um triângulo de vértices A, B e C. Colocando no plano cartesiano, eu tenho a seguinte situação aqui. Tenho valores de y, tenho valores de x. Eu tenho o ponto A, que é o ponto 2 e menos 6. Vamos colocar aqui 1, 2, 2, aqui menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca bem proporcional dentro do possível aqui. Formei o ponto A. O ponto B é o ponto menos 4 e 2. 1, 2, 3, 4, menos 4 e 2. Aqui, 1, 2. Tentando fazer bem proporcional para ficar uma coisa com sentido. Esse aqui é o ponto B. O ponto C é o ponto 0, x igual a 0 e y igual a 4. 0, aqui, y, 1, 2, 3, 4. 0 e 4, o ponto vai ficar aqui, o ponto C. Ele pergunta, senhores, aí forma o seguinte: calcule os vértices da mediana de um triângulo. Se forma um triângulo, temos que unir esses pontos aqui. Ficando aqui o cálculo, ficar desse jeito. Bom, não foi o desenho mais bonito do mundo, mas a ideia é essa. Muito bem, qual é a pergunta do problema? Calcule os comprimentos das medianas do triângulo. Olha,
medianos são os pontos médios dos vértices, é lógico. Vou colocar aqui esse ponto médio, eu vou chamar esse ponto aqui de... Continuando aqui a ideia, eu vou colocar os seguintes pontos médios aqui. Vou colocar aqui ponto médio, aqui outro ponto médio. Aqui vai ser quem? Vai ser o M1, aqui eu vou colocar M2 e aqui vai ser o meu M3. Bom, vamos pensar um pouco. Ele quer saber os comprimentos das medianas. As medianas são sempre esses tamanhos aqui, olha. Ele quer saber mediana número 1, aqui mediana número 2 e mediana número 3. Ou seja, ele quer saber a distância. Por exemplo, olhem para o ponto M1. Ele quer saber a distância do ponto M1 até o ponto C. Olhem para o ponto M2. Ele quer saber a distância do M2 até o ponto B. Olhe para o ponto M3. Ele quer saber a distância do ponto M3 até o ponto A. É isso que é calcular os comprimentos das medianas. Então, para começo de conversa, eu tenho que descobrir quanto que valem os pontos M1, M2 e M3 para poder fazer o cálculo. Vamos lá? É bem simples. Esses pontos M são os pontos médios, então fica bem simples. Eu vou colocar aqui o cálculo. Vou colocar aqui o ponto, eu já tenho o ponto A, ponto B e ponto C. Vamos lá. Primeiro eu vou descobrir o cálculo, vou fazer em vermelho, tá? Tenho que calcular o ponto M1. Quem é o ponto M1? O ponto M1 está entre A e B. E ele vai ser o M1. Então, quem vai ser ele? Vamos lá. XM1. Ele é formado pelo XA mais XB dividido por 2. Isso aqui vai dar XM1 igual a XA, que é 2, mais o B, que é menos 4, dividido por 2. Muito cuidado nesse caso. Vai ficar 2 menos 4 dividido por 2. Isso aqui vai ficar menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. YM1 vai ser igual a quanto? Vai ser o YA mais o YB dividido por 2. Vai ser igual a quanto? Ao YM1, que vai ser o YA, que é menos 6, mais o YB, que é 2, dividido por 2. Isso vai dar menos 6 mais 2 é menos 4. E menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, eu já achei o ponto M1. É o ponto menos 1 e 2. Eu vou fazer o mesmo raciocínio para todos, para terminar esse cálculo. Tudo bem? Como eu falei, é um cálculo bem longo. Esse aqui eu vou chamar de cálculo 1. Vou fazer agora o cálculo 2. Como é que vai ficar o cálculo 2? O M2. O M2, olhando aqui nosso desenho, está entre o ponto A e o ponto C. Então vai ficar o quê? Aqui eu tenho um ponto, aqui é segmento de reta, eu tenho um ponto A e tenho um ponto C. E aqui vai ser o meu M2. Eu vou escrever aqui os pontos A e C só para não ficar subindo o vídeo toda hora, tá bom? O ponto A é 2 e menos 6. O ponto B, aliás, o ponto C, perdão, é o ponto 0 e 4. Quem vai ser o ponto M2? Fazendo o cálculo aqui vai ficar como? Vou chamar de XM2, tá bom? Vai ser quem? Vai ser o XA mais o XC dividido por 2. Não esqueça que depois de achar os pontos médios, eu vou ter que calcular as distâncias do ponto A de cada vértice para estes pontos médios. É um exercício muito legal. Vai ficar como isso daqui? X de M2 vai ser igual a quanto? Quanto que é XA? 2 mais 0, XA mais XC, dividido por 2. Isso aqui vai dar 1. Quem vai ser o YM2? YM2 vai ser o YA mais o YC dividido por 2. Isso aqui vai ficar quanto? YM2 vai ser igual a quanto? YA, que é menos 6, mais YC, que é 4, dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 2, dividido por 2, menos 1. Ou seja, o ponto M2 é formado pelos pontos 1 e menos 1. Bom, já estou achando bastante coisa aqui.
Olhando para o desenho agora, quem é o meu ponto M3? O meu ponto M3 é o ponto médio entre o segmento B e C. Então, vou colocar aqui embaixo. Terceiro cálculo, o M3. Eu tenho o ponto B e o ponto C, e esse cara aqui vai ser o M3. Vou colocar aqui os pontos B e C, de modo que a gente não fica olhando toda hora. O ponto B é o ponto menos 4 e 2, e o C é o ponto 0 e 4. Vou fazer o cálculo dele. Vai ficar como? Eu vou colocar aqui xm3. Quem é o xm3? Vai ser o que? Vai ser o xb mais o xc dividido por 2. Quem vai ser o xb? Vai ser igual a menos 4 mais 0 dividido por 2. Esse aqui vai ser igual a menos 2. Quem vai ser o ponto ym3? Ym3 vai ser o que? Yb mais yc dividido por 2. Quem é o yb? É 2 mais 4 dividido por 2. Só colocando na ordem, vai ficar 6 dividido por 2, 3. Finalmente achei o M3. O M3 é o ponto menos 2 e 3. Lembre-se que eu estou fazendo tudo isso para descobrir quanto que vale o comprimento de cada mediano. Bom, fazendo o cálculo aqui, eu tenho alguns comprimentos de mediana para fazer. Quais comprimentos eu estou falando? Bom, vou pegar o nosso desenho aqui, só um minuto aqui. Só para fazer o cálculo. Fazendo o cálculo aqui embaixo, só ajeitar aqui. Bom, com o gráfico aqui na nossa frente, vamos verificar o que nós já temos. Nós temos o ponto M1. O ponto M1 que nós descobrimos é o ponto menos 1 e 2. Nós descobrimos o ponto M2, que é formado por 1 e menos 1. E nós temos o ponto M3, que é o menos 2 e 3. Nós temos os pontos A, que é o ponto 2 e menos 6. Nós temos o ponto B, que é o ponto menos 4 e 2. E nós temos agora o ponto C, que é o ponto 0 e 4. Eu precisava descobrir esses pontos médios para calcular o comprimento das medianas, que é a pergunta do problema. O comprimento das medianas, senhores, vai ser a distância de ponto para ponto. Por exemplo, a primeira mediana que nós temos aqui é essa. A distância do ponto C até o ponto M1. Bora calcular isso daqui. Distância do ponto C até o ponto M1 é igual a raiz de... Isso é o comprimento de uma mediana. Vai ficar x de C menos x de M1 elevado ao quadrado mais yc menos y de M1 elevado ao quadrado. Distância de C para o ponto M1 vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser raiz de xc, que é 0, menos x de M1, que é menos 1 elevado ao quadrado, mais yc. Não é complicado não, só uma questão de treinar mesmo. Ym1 vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Fazendo o cálculo aqui, eu tenho distância de C para M1 é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Distância de C para M1 vai ser igual a raiz de 5. Só um detalhe aqui, corrigindo. Aqui não é 0 não, aqui é 4. Só apagar isso aqui, essa linha, desculpa. Deixa eu colocar os pontos errados. Aqui, distância do ponto C para M1 é igual a raiz de quanto? Vai ficar x de C, que é 0, menos yM1, que é 2 elevado
menos 1, aliás. Menos com menos mais y de c é 4, menos y de m1, que é 2, elevado ao quadrado. Bem simples. Aí vai ficar o que? Distância de c para m1 é igual a raiz de 1 ao quadrado, vai dar 1, mais 4 menos com menos, aliás, mais, aqui vai ficar 2. Esse aqui vai ficar a distância do c para m1 é igual a 1 mais 36. 6 ao quadrado é 36. Distância de c para m1 é igual a raiz de 37. Acabou o cálculo. Nós podemos fazer... Isso aqui é o cálculo direto, tá, senhores? Nós vamos fazer o cálculo, que é a distância, fazer o cálculo para cada um. Mas a ideia é absolutamente a mesma. Vamos fazer mais rápido agora? Vamos lá. Esse aqui foi a primeira, distância de c para m1. Segunda, vamos calcular agora a distância de A para, aliás, a distância de B para M2. Esse aqui vai ser o quê? Vai ser raiz de xb menos x de M2 elevado ao quadrado, mais yb menos y de M2 elevado ao quadrado. A distância do ponto B para o ponto M2 é igual a raiz de xb, que vai dar 1 mais 4. Utilizando os dados aqui do problema, estou pegando aqui da minha anotação direta, vai ficar mais menos 1 menos 2 elevado ao quadrado. Esse aqui é a distância do ponto B para M2, é igual a raiz de 1 mais 4, 5 ao quadrado, menos 1 com menos 2, menos 3 ao quadrado é 9. Colocando direto, né? A distância de B para M2 é igual a 25, 5 ao quadrado é 25, 25 mais 9, raiz de 34. Isso aqui é o valor da segunda mediatriz. E finalmente a terceira, distância do ponto A até o ponto M3. Isso aqui vai ficar raiz de xa menos y de M3 elevado ao quadrado, mais ya menos y de M3 elevado ao quadrado. Isso aqui é a distância do ponto A para o M3. Isso aqui vai ser igual a raiz de menos 2 menos 2 elevado ao quadrado, verifica a notação, mais ya, vai ficar 3 mais 6 elevado ao quadrado. Distância do ponto A para o ponto M3 vai ser igual a raiz de, aqui, menos 2 com menos 4, menos 2 com menos 2 vai dar menos 4 elevado ao quadrado, aqui vai dar 9 elevado ao quadrado. Distância do ponto A para o ponto M3 vai ser igual a raiz de 16, M3, 16 mais 81. Isso aqui vai dar raiz de 97. É isso, é um pouco longo, é bem extenso, mas é bem divertido também. Vamos fazer mais exercícios. Próximo vídeo.